Bom dia a todos nós que temos o privilégio de participarmos desse 4º Congresso Nacional e 2º Congresso Internacional da Magistratura do Trabalho. A minha primeira palavra é de agradecimento por nos ser a mim propiciada a oportunidade de estarmos juntos em um congresso que tem características muito específicas e diferenciadas. Os temas pontificam, são os mais atuais, são aqueles que nos levam a pensar para o futuro. A eleição do temário, partindo do problema do relacionamento entre atividade econômica e trabalho humano, a questão da inteligência artificial, tão presente nessa mudança de era, casado com as várias atividades produtivas vinculadas a portos, à saúde, à comunicação, mostram a primazia que se dá a temas que nos jogam para frente. Ademais, cumprimentando os organizadores, na pessoa do nosso caríssimo ministro Douglas Alencar Rodrigues, a forma de estabelecer o diálogo é profundamente diversificada. Não se trata de estabelecer um discurso único, mas um discurso paralelo e diversificado, que possibilita o aprofundamento das reflexões. A eleição daqueles que aqui comparecem, juristas mais pontificais e outros mais modernos, revelam que as gerações se cruzam. E é por isso que nós temos o privilégio de aqui estarmos nesse painel, na sala 2, painel 32, que cuida dos princípios constitucionais da ordem econômica e da ordem social. Dizer-se ordem econômica e ordem social, nós dizemos do Brasil. O Brasil, obviamente, é uma comunidade que é construída, e é construída logicamente se permite fazer uma comparação, com as mãos humanas. Hoje, mais com as mentes humanas, e sobretudo, se é possível, através de IA que quer substituir a mente humana, que nunca vai conseguir. A mente humana continuará sempre a ser imprescindível à inteligência artificial. Mas é nesse desafio, e é sob o enfoque de princípios constitucionais, porquanto a nossa sociedade ela tem toda uma estruturação a partir do momento da Constituição de 88, pelo poder constituinte que a estabeleceu. Mas, como o meu dever aqui é apenas ser um passador de bola, porque o presidente da mesa é aquele que concede a palavra, dá a bola para aqueles que sabem, dão o devido trato a ela, eu dou início a essa apresentação, convocando para aqui comparecer e nos ministrar seus ensinamentos o juiz Fábio Gomes, do TRT da primeira região, que vai cuidar do tema os princípios constitucionais da ordem econômica e social, o problema da imprevisibilidade judicial. O Dr. Fábio Gomes, fraterno amigo, é juiz titular da 78ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito Público pela UERJ e professor adjunto de Direito Processual do Trabalho na UERJ. Caríssimo Fábio. Prazer estar aqui com o senhor novamente. O microfone é seu. Obrigado. Todos estão ansiosos por ouvir. Esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento o querido ministro Carlos Alberto, com a sua gentileza de sempre, os colegas de painel, doutora Juliana, meu xará, doutor Fábio e doutor Eduardo. Agradeço ao convite ao doutor e ministro Douglas Alencar e a minha querida amiga, presidente da ABMT, Cláudia Márcia. E no dia de hoje me incumbiram aqui de abrir o painel
falando de princípios da ordem econômica e social. E para quem me conhece, né, quando eu vou falar de princípios, a primeira coisa que me veio à mente, nesse nosso tempo exíguo aqui, um painel que exige uma certa agilidade, é a ideia de imprevisibilidade. E por que isso? Por que imprevisibilidade associada à ideia de princípios? Porque nós hoje vivemos um verdadeiro império dos princípios, decorrente de uma hegemonia sem concorrência do chamado do que se convencionou chamar de pós-positivismo. E a partir dessa concepção de direito, né, hoje em dia nós normalizamos a aplicação de princípios, o uso de princípios para solucionar problemas. Isso não apenas na academia, nos bancos escolares, mas também nos tribunais, no nosso dia a dia forense, da primeira instância ao Supremo Tribunal Federal. Quer resolver um problema, recorre-se a um princípio. E a regra? A regra virou uma sugestão, um detalhe, um acessório que, a depender da situação, pode ou não ser utilizada. Por quê? Porque você tem uma noção ideal de direito pautada nesses valores, né? Na visão do pai dos princípios do Brasil, Robert Alex, valores institucionalizados. Aquilo que nós achamos bom ou ruim ganha um nome de princípio quando adentram ao direito e mais ainda quando são positivados dentro de um texto normativo. E com base nisso entramos no segundo pilar desse império principiológico, que é a naturalização da pergunta. Essa lei, ela é justa ou injusta? Ela é boa ou é ruim? Ela é certa ou é errada? Ou, tecnicamente, o que se costuma falar nos dias de hoje, essa lei é constitucional ou inconstitucional? Praticamente tudo no Brasil de hoje passa pelo crivo da constitucionalidade. E quando se fala em constitucionalidade, se fala em quê? Adequação ou não a princípios. Então, esse cenário, esse estado de coisas, vem gerando, nos últimos anos, na minha modesta opinião, um resultado extremamente imprevisível e instável. E por que dessa imprevisibilidade e dessa instabilidade? A resposta é muito simples. Por causa dos princípios. Os princípios, meus queridos amigos, eles não têm estrutura normativa. Vamos para a heresia do dia, né? Vou começar logo dando um choque a queima-roupa. Princípio não é norma jurídica. Princípio não se presta a ser critério para a decisão. E por que o princípio não é norma jurídica? Por que o princípio não serve para você resolver um problema do dia a dia? Porque, em primeiro lugar, eles não têm estrutura normativa. Não tem operador deontico. Você não sabe o que o princípio proíbe, permite ou ordena. Ele não tem consequência, não tem hipótese de incidência, não tem destinatário. Você não sabe quais os meios necessários para efetivá-lo. O princípio, ele é uma ideia, é uma abstração. É aquilo que nós achamos bom ou ruim e que nos influencia, obviamente. Influencia, mas não apenas aos juízes, os legisladores, a sociedade, todos nós que vivemos em sociedade e que vamos formando uma moral social, né, um certo consenso sobreposto sobre o que é bom ou é ruim. Essa é a informação abstrata e extremamente genérica que o princípio tenta simbolizar. Mas ele não se presta a resolver um problema. E não apenas por isso, por essa parte estrutural. Se vocês lerem o livro do excelente psicólogo comportamental norte-americano chamado Jonathan Haidt, o livro chamado Mentes Moralistas, ele chega a uma conclusão muito interessante. Quando ele vai analisar de onde vem a moral que nós, seres humanos, aplicamos no nosso dia a dia, ele conclui, e fazendo uma referência antiga, lá David Hume, lá do século XVIII, ele conclui que nós, seres humanos, somos motivados, os nossos gatilhos comportamentais advêm das emoções. Primeiro nós sentimos, depois nós nos sensibilizamos e nos emocionamos, obviamente em frações de segundo, para no último momento começarmos a racionalizar as nossas emoções a fim de justificar as nossas tomadas de decisão. Como eu devo me comportar, o dever ser do direito? Essa definição, essa decisão, supostamente racional, na verdade ela está justificando um sentimento, uma emoção que nós cativamos de acordo com as nossas experiências, com a nossa criação, com a nossa história de vida, de acordo com o local onde nós nascemos e vivemos. Então toda essa pleiade emocional se reflete na sua decisão final, na sua racionalização, que é simplesmente a justificação daquilo que você sentiu.
transportem isso para os princípios. Princípios, de novo, Alex, são valores institucionalizados. São emoções institucionalizadas. Por isso elas influenciam. As emoções nos influenciam. Mas elas param por aí. Quem diz isso não sou eu. Não, um dos meus autores de estimação, o Hans Kelsen, na sua obra póstuma, num diálogo com Joseph Esser, ele dizia isso. O princípio, ele apenas influencia, mas ele não tem capacidade estrutural e normativa para decidir nada. Então, dentro dessa concepção principiológica de uma orientação, de uma diretriz sem estrutura e de, na verdade, uma institucionalização de uma visão moral ou emocional do que deve ser feito, nós chegamos a uma concepção de Constituição como a do Brasil de hoje. Extremamente principiológica e recheada de emoções. Emoções contraditórias, inclusive, né? Porque se nós olharmos ali alguns exemplos que eu coloquei no slide sobre os princípios que estão positivados na nossa Constituição, nós vemos, de um lado, livre iniciativa, do outro, valorização social do trabalho. De um lado, função social da propriedade, do outro, livre concorrência. Então, nós temos ali diversas ideias, né, do que é bom e do que é ruim, se convivendo entre si dentro de uma Constituição, né, que se propõe bastante abrangente, digamos assim. Só que na prática, o que acontece? Esses princípios, pelo que eu falei antes, eles são, na verdade, uma grande cortina de fumaça institucionalizada para que o julgador que os utiliza para solucionar problemas crie uma maquiagem em volta da sua opinião pessoal. Aquilo que o juiz subjetivamente considera melhor, ele aplica, ele faz. A lei vira um detalhe a partir da sua visão unipessoal e emocional do que é melhor para aquele caso concreto. E ele faz uma roupagem, ele cria uma roupagem jurídica em torno da sua argumentação, buscando a esses valores, eu brinco que são normas gasosas, que você não consegue ter uma noção mais palpável do que elas significam, que são os princípios, para tentar dar um viés ou um verniz mais jurídico à sua opinião pessoal. O que fazer, então, né? Diante desse cenário, o que nós devemos fazer? E aí eu faço uma homenagem a um professor que eu admiro muito, faleceu o ano passado, em 2024, o professor Frederick Schauer, né, que é um grande defensor dessa visão, dessa concepção do direito como um sistema de regras. Um sistema de regras, porque a regra, ela detém tudo que o princípio não tem, a começar pela sua estrutura. A regra tem uma estrutura hipotético-condicional. Você sabe o que a regra está querendo resolver, qual é o problema que está na hipótese de incidência. E você tem a solução, que é a consequência. Né? Na área do direito do trabalho, um exemplo muito prosaico é o da hora extra. Trabalhar mais de 8 horas. Para o legislador brasileiro, isso é um problema. Qual é a solução? Pagamento de um adicional de 50%. Você tem um problema, faz a subsunção, ao velho enquadramento, e deflagra-se a consequência, que é o pagamento de um adicional, e, a depender da quantidade, até punições administrativas. Uma regra. A regra, aí o viés emocional, o viés simbólico, o viés moral, ela também detém, mas de um modo mais fraco, mais frágil. Por quê? Porque a regra é fruto de uma intensa deliberação parlamentar. Porque para você chegar nessa estrutura mais concreta, mais densa, foi preciso um diálogo mais refinado, mais aprofundado e um consenso maior, para que haja a maioria eventual política do momento que chegue àquela conclusão. Então a regra, ela tem um viés moral e emocional, mas filtrado pela política. E essa é a beleza, né, dessa tríade que o professor argentino Carlos Santiago Nino salientava com muita propriedade, né? Direito, política e moral. São três valências que interagem entre si. Mas de que forma? A moral é a matéria-prima da política. A política é a arte da negociação. Para não recairmos na guerra, nós temos a política. Né? O estado da natureza, o homem contra o homem, como solucionar isso? Institucionalizamos no Estado moderno o Congresso, o Parlamento, onde há esse debate sobre diferentes visões de mundo, diferentes visões morais do que é bom ou ruim para a sociedade, e ao final desse debate surge o direito. Então temos a moral, a política intermediando o surgimento do direito. Há conexão entre o direito e a moral? Certamente, mas sempre filtrada pela política. Então o Congresso tem essa grande capacidade de
convergir o sentimento e a emoção da população dentro da nossa dinâmica histórico e social. Então a solução que se apresenta é retornarmos a um positivismo centrado em regras. E os princípios influenciam, mas não determinam nada. E dentro dessa visão, nós teríamos uma delimitação mais clara do que é direito e do que não é direito. Hoje em dia, simplesmente não há mais essa fronteira. Onde começa e onde termina o direito? Não sabemos. Depende da decisão do ministro da vez. O painel fala de princípios nos tribunais superiores. Hoje em dia, sobretudo no momento em que os precedentes vinculantes estão vindo com grande ênfase no nosso dia a dia, temas e temas e temas a perder de vista, nós precisamos desse conhecimento para que haja o quê? Aquilo que não há mais, o que foi o título da minha exposição, previsibilidade. E aí eu trago alguns exemplos para vocês, para não ficar só nesse campo teórico, de como, na prática, esse uso desmesurado de princípios tem criado imprevisibilidade, instabilidade e confusão jurisdicional e social também. Um primeiro exemplo muito prosaico do artigo 840, parágrafo 1º da CLT. A reforma trabalhista criou um requisito novo para a petição inicial, atribuir um valor correspondente ao pedido que se faz. Simples assim. Qual é a conclusão mais óbvia a partir da leitura desse texto? Ora, você cria parâmetros na causa de pedir, trabalhava de 7 às 21, e não tinha intervalo. Você deu os parâmetros. Qual é o pedido que você vai fazer? Pagamento de horas extras e de intervalo. Quanto vai custar isso? Faz a conta. Conexão lógica entre pedido e causa de pedir. Isso está no CPC. É um dos critérios para você verificar se há defeito formal, se há inépcia da petição inicial. No entanto, quando você tem juízes que se propõem a julgar casos com princípios, você tem a decisão como do caso 1 que eu menciono ali, julgada pelo ministro Balazeiro, onde ele, acessando o princípio do acesso à justiça, dignidade humana, proteção social do trabalho, informalidade e simplicidade, disse que esse valor pode ser por estimativa, repetindo o que já foi dito na Instrução Normativa 41, e não só por estimativa, ele não vincula. Então você estima, lá na frente se vier mais, ótimo, esse valor não te vinculou. E do outro lado, você tem uma decisão recente da 4ª turma do ministro Alexandre Ramos, no sentido oposto, fazendo o quê? Uma hermenêutica centrada, deferente ao texto. Ora essa, se o texto diz valor correspondente, basta você fazer uma conta a partir dos parâmetros lançados e dizer o valor correto, uma liquidação dos pedidos. Essas divergências dentro do TST têm parado no Supremo Tribunal Federal, através de reclamações constitucionais, e o Supremo, pelo menos no primeiro momento, tem amenizado um dos problemas, que é a questão da vinculação. Olha, não vou entrar no campo da estimativa por hora, mas que vincula, vincula. Artigo 141 e 492 do CPC, aplicados subsidiariamente ao processo do trabalho. Vinculação nós temos. Mas e quanto à estimativa? O Supremo vai se debruçar sobre o assunto também. A ADI 6002, já há um voto do relator, ministro Zanin, seguindo a linha do ministro Alexandre Ramos. Ou seja, liquida-se. Vamos fazer deferentes ao texto, diz o Supremo na voz do ministro Zanin. Apenas o voto dele. Isso ainda vai para plenário a partir de um destaque do ministro Flávio Dino. Mas já num primeiro momento, vemos aí uma oscilação, mais uma, entre o Supremo e o TST. Mas não acaba aí, né? O próprio Supremo Tribunal Federal é um grande entusiasta do uso de princípios. Esse caso aqui é um caso que representa muito bem essa situação do uso de princípios do início ao fim da história. Aqui eu botei a DC 58, mas na verdade nós temos aqui a DC 58, a DC 59, a ADI 5867 e a ADI 6021 julgadas conexamente, todas em conjunto. 4 ações constitucionais para tratar de que tema? Correção monetária de crédito trabalhista. Judiciário, juízes que não são treinados em economia, falando de política monetária, algo que pela Constituição é atribuição do Congresso Nacional, artigo 22, inciso 6º. E não obstante isso, o Supremo Tribunal Federal redefiniu os parâmetros de correção monetária dos critérios trabalhistas. Com base em qual fundamento? Princípios. Começou no caso dos precatórios, que foi o precedente utilizado pelo TST, dizendo que a TR, que é a taxa de referência, não era suficiente para resgatar o seu valor histórico. Por que não era suficiente? Porque violava o princípio do direito fundamental ao trabalho, ou direito fundamental de propriedade. E com base nesse fundamento, tiraram a TR da correção monetária dos precatórios e colocaram o NPC. Em seguida, veio o TST, numa arguição de inconstitucionalidade, no voto do ministro Cláudio Brandão, que era o relator, e
numa ferramenta hermenêutica que eles usam de inconstitucionalidade por arrastamento, disseram que era inconstitucional a TR para o crédito trabalhista. Algo pacífico há mais de 20 anos na Justiça do Trabalho. Desde 91 se usa a TR. Em 2015 o TST mudou. 17 veio a reforma trabalhista e o legislador tentando resgatar o seu poder. É TR sim, voltemos a TR, está na lei. Foi parar no Supremo. E o Supremo, criticando o TST, porque falou que o TST misturou ares com bulgares, que não podia usar essa referência do precatório, mas ainda assim, é inconstitucional e vamos fazer uma outra coisa. Aqui vamos usar o Código Civil. IPCAE até o ajuizamento, ajuizamento para frente, Selic. Com um detalhe que faz a diferença. Um dano colateral, porque no crédito trabalhista você tem correção monetária e juros de mora de 1%. Esse juros de mora de 1% está no 883 da CLT, um artigo que ninguém discutia, só que foi atingido, porque quando você bota a Selic, você tem juros embutidos e não pode mais usar o 883, senão dá bis em idem. Uma bagunça completa. Então, caminhando para o fim, né, que eu já ultrapassei os 15 minutos, eu só queria ilustrar para vocês que estamos num clássico padrão decisório de crise. Temos todos os elementos concernentes à crise. Incerteza, ambiguidade, volatilidade, complexidade e mais aqueles outros fatores que eu coloquei ali do lado. Esgarçamento da separação de poderes, um ativismo judicial, uma criação normativa sem medo de ser feliz e uma expansão de um discurso moral a partir do judiciário extremamente perigosa. Então, qual seria uma solução? De novo, vou bater na mesma tecla, porque vai que dessa plateia, eu convenço, já é suficiente. Voltemos à previsibilidade, voltemos ao positivismo jurídico, um sistema pautado em regras. Com isso, nós teremos maior segurança jurídica, teremos mais confiabilidade, teremos mais previsibilidade e, o melhor de tudo, uma redefinição, um resgate do papel do juiz. O juiz, meus caros, ele não deve ser um criador de leis. Na visão clássica do Estado moderno, defendida lá por Abraham Lincoln, Thomas Paine, quem vocês quiserem, o Estado moderno é um governo de leis, não um governo de homens. Mas no estado de coisas em que nós nos encontramos, a gente inverteu essa equação. Nós dependemos, para saber o que é o direito, da opinião de quem é ministro do Tribunal Superior neste exato momento. Daqui a 10 anos, mudando-se a composição, o direito será outro. Onde está a segurança? Onde está o direito? O que fazer? Vocês, advogados, como orientar os seus clientes? É uma verdadeira dificuldade intransponível. E aqui eu deixo com vocês 4 breves conclusões para reflexão posterior, né, sobre essa situação atual pós-positivista que domina o nosso cenário jurídico nacional. Né? Os princípios não são norma jurídica, são, no máximo, bússolas morais que nos orientam, nos influenciam sobre o que devemos fazer, mas não definem nada. A previsibilidade a partir de regras e a autocontenção judicial são 2 valências, 2 ideais que devem ser novamente priorizados no nosso cenário forense, no nosso dia a dia, para que, na melhor das hipóteses, consigamos resgatar o Estado de Direito e deixemos para o povo, ou melhor, para os seus representantes eleitos, debaterem sobre as preferências morais. E com isso, nós não ficamos reféns de perfeccionismos morais de juízes e ministros que entendem que o melhor a ser feito é aquilo que eles, subjetivamente, consideram que é a resposta ideal. E aí eu concluo com uma frase de um dos meus autores preferidos, que é o Thomas Sowell, exatamente nesse sentido. A questão mais básica não é o que é melhor para todos. Cada um aqui tem a sua opinião. O grande ponto, o ponto central, que também faço referência ao professor, juiz, já falecido Anthony Scalia, falava, o importante é saber quem deve decidir. E a nossa Constituição traça muito bem essas balizas institucionais sobre quem deve decidir o que é melhor. E no Estado democrático, eu concluo dizendo que é o Congresso Nacional. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos dar prosseguimento aos nossos debates sobre os princípios constitucionais da ordem econômica e da ordem social, convidando a se apresentar a doutora Juliana Domingues,
que é professora doutora de Direito Econômico e Regulação Econômica da Universidade de São Paulo, é diretora de Relações Institucionais do Instituto Brasileiro de Concorrência e Inovação, é procuradora-chefe do CAD, é secretária nacional do Consumidor, presidente do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Doutora Juliana, prazer muito grande. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de agradecer o gentil convite que me foi feito para participar desse grande congresso. Com muita alegria que volto ao Paraná, Foz do Iguaçu, nesse congresso organizado de forma espetacular, e queria aqui parabenizar a organização. Faço isso em nome do ministro Douglas, e também venho aqui dizer que fico muito feliz de, num painel como esse, estar concorrendo com tantos profissionais brilhantes e ter uma audiência tão qualificada, né? Concorrer com almoço já é muito difícil, e ainda com outros profissionais tão capacitados, me deixa bastante envaidecida. Queria também aqui dizer que, na verdade, eu fui procuradora-chefe do CAD e fui secretária nacional do consumidor. Então, nesse momento, não ocupo nenhuma posição governamental, o que também me possibilita dizer que tudo que eu estou dizendo é minha opinião, não a opinião institucional, né, de algum órgão que eu poderia estar representando. E fiquei muito feliz em poder também ouvir a palestra do Dr. Fábio. Ele já facilitou bastante a minha vida ao trazer também aqui aspectos relevantes, né, do artigo 170 da Constituição Federal. Eu costumo dizer que é meu artigo favorito, né, os artigos que representam, né, essa relação, que é uma relação que nós precisamos realmente trabalhar, a compatibilidade dos princípios da ordem econômica, valores que são tão importantes como livre iniciativa, livre concorrência, né, a proteção ao trabalho. Eu acho que esse é um grande desafio para a nossa sociedade, ainda mais uma sociedade que cada vez mais se encontra polarizada, né, encontrar esse equilíbrio. E quando eu conversei com a organização sobre o tópico que eu ia tratar, e tratar em 15 minutos é sempre um grande desafio, principalmente com uma, né, professora com microfone, 15 minutos é um grande desafio. Mas aqui eu estou cumprindo essa meta religiosamente, porque também quero ouvir os demais palestrantes. Mas quando me foi feito o convite, nós estávamos ali definindo os eixos temáticos, eu vim trazer concorrência. Porque, de fato, nós temos uma questão no nosso país que eu acho que ela é muito sensível. O direito concorrencial brasileiro, ele existe já há bastante tempo, né? E diria que, inclusive, o nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, é um dos órgãos mais respeitados internacionalmente, é muito bem posicionado nas avaliações internacionais, está alinhado com as melhores práticas internacionais, né? Então, a partir de 94, com a Lei 8884 de 94, nós passamos a ter um enforcement da atividade concorrencial no nosso país, rompendo uma tradição difícil, né? Eu fui criada, e muitos aqui foram, numa época em que a gente trabalhava preços, em que o livre mercado não era tão livre assim. Então, desconstruir, né, essa realidade, criar mecanismos de promoção à competitividade, estabelecer novos padrões de comportamento para o empresariado, ou seja, você não pode combinar preços, você não pode combinar nada com os seus competidores, com os seus concorrentes, que isso, além de ser um crime, né, nós sabemos que cartel é crime, mas também é uma infração à ordem econômica, foi também trabalhar uma contracultura, mudar a cultura que nós tínhamos até então. E aqui eu trouxe umas figuras para vocês, por quê? Porque, às vezes, parece que o direito do trabalho está muito distante dessa análise concorrencial, quando, na verdade, historicamente, ela sempre existiu. Eu peguei aqui uma figura, por exemplo, que é da década, de 1800, né, lá nos Estados Unidos, é antes do Sherman Act, né, que é a primeira legislação norte-americana voltada ao controle, né, do abuso de poder econômico no mercado. É uma referência, inclusive, para o nosso país até hoje. A atividade da Federal Trade Commission, do Departamento de Justiça americano, porque, de fato, eles fazem isso há muito mais tempo do que nós fazemos no Brasil. E essa figura ilustra o monopólio com o trabalhador.
Né? Por quê? Porque sempre que nós vamos ter estruturas, né, oligopolísticas ou monopolísticas, né, nós temos que observar. Nós dizemos, claramente isso está na Constituição Federal, que a Constituição ela vai combater o abuso ao poder econômico. Mas nós sabemos que algumas empresas, pela sua natureza, né, ou alguns mercados que são mais concentrados, nós conseguimos identificar o poder econômico existente. O que a legislação vai fazer não é combater o poder econômico, ela vai combater o abuso. E o abuso pode estar relacionado com essas relações de trabalho. E é isso que é importante observar. Né? E, inclusive, essa é uma agenda que, internacionalmente, se vocês depois forem pesquisar nas redes sociais, no Google, vocês vão ver que é um grande tema hoje nos Estados Unidos, na Europa, vários países da Europa, no próprio Brasil. Então, aqui eu trouxe uma notícia recente também relacionada à atividade do CAD. E é importante esse olhar, porque muitas vezes nós pensamos em ativos econômicos como sendo as fábricas, né, como sendo, de fato, algo material, quando, na verdade, em alguns casos, o poder econômico e a atividade econômica têm uma relação muito forte com as relações de trabalho. Os grandes ativos econômicos são os trabalhadores. E esse olhar do direito concorrencial é um olhar que é muito interessante, porque nós muitas vezes falamos de direito econômico, agora eu falo como professora, visto aqui, né, a minha capa de professora, muitas vezes nós falamos do direito econômico como as relações econômicas e não pensando nessas relações que também envolvem empresa e o trabalhador. Né? E o CAD, desde sempre, avaliou essa relação. Tanto que alguns casos são casos muito antigos que vocês conhecem também. Né? Casos como o caso da Ambev, quando Brahma e Antártica se fundiram, houve ali um acordo de preservação de reversibilidade da operação durante a instrução processual, que cuidava, inclusive, das relações de trabalho, as relações de emprego. Um outro caso muito famoso, né, que inclusive eu tenho muita honra em dizer, que foi na minha época como procuradora-chefe, que foi encerrado judicialmente, que foi o caso Nestlé Garoto, que também havia uma preocupação muito grande dos trabalhadores, inclusive o movimento dos trabalhadores à época, né, se vocês forem pesquisar, fazendo passeatas e muito preocupados com as relações de emprego diante daquela fusão. Então, são vários casos, né, de autopeças, por exemplo, que também teve um APRO, e aí eram duas empresas, e uma ia ser desativada, e aí tentaram fazer acordo com os trabalhadores, quem quisesse fazer essa mobilidade. E nós temos uma questão também que é muito relevante, né, que é pensar na sustentabilidade dessas relações. É claro que, quando a gente está falando de situações monopolísticas e também de monopsônio, né, então você tem uma situação em que o poder de barganha do trabalhador é pequeno diante do poder econômico da empresa ou daquele grupo econômico, nós temos um desequilíbrio nessas relações. Agora, quando nós estamos falando do trabalhador como ativo econômico, nós temos situações e circunstâncias, né, dos quais assim, a própria autoridade ela vai olhar aquele acordo ou aquela relação de uma forma diferente, justamente por conta do poder econômico da empresa que está ali, ou do grupo econômico que está presente. Então, como que a nossa Lei 12.529, de 2011, que foi a que derrogou a 8884 de 94, é a legislação atual, em vigor desde maio de 2012, como que ela cuida dessas relações? Né? Então, preventivamente, são os atos de concentração empresarial. Pela legislação, né, quando duas empresas ou grupos econômicos, uma faturou no ano passado 75 milhões de reais e a outra 750 milhões de reais, essa operação precisa ser notificada ao CAD. É claro que aqui eu estou dando um exemplo bem simplista, são os critérios objetivos da legislação, mas nós temos vários casos notificados anualmente ao CAD. E aí o CAD vai olhar. Então, por exemplo, se nesse contrato, né, tem algum estabelecimento de não contratação de trabalhadores ou a cláusula de não concorrência, ela é excessiva. E quando que o CAD vai achar que é excessiva? Acreditem ou não, por mais de 30 anos, as maiores restrições que ocorreram no CAD foram relacionadas às cláusulas de não competição, de não concorrência, porque elas excediam o mercado relevante da operação. Então, eram duas empresas, por exemplo, que atuavam no Paraná e estabeleciam que nacionalmente, né, o trabalhador ou aquele agente econômico, aqueles que estavam vendendo a empresa, não poderiam atuar no Brasil inteiro. Né? Então, assim, bom, se o mercado relevante da operação é Paraná, por que eu estou interrompendo, né, a atividade possível desse agente fora do Paraná? Né? Então, é o equilíbrio da livre concorrência, né, e livre iniciativa. Então, você não pode proibi-lo de atuar num lugar onde você não vai atuar.
né? E esse tipo de restrição ela é muito comum até hoje. Claro que com o tempo, né, e com bons advogados, esse cenário foi mudando, mas nós temos vários momentos em que a autoridade coloca uma restrição à operação, que é a alteração da cláusula de não competição. Nós vamos ter também atividade repressiva. E aí que entra um ponto bem delicado, né, que hoje nós temos vários casos abertos no Brasil, fora do Brasil, muitos fora do Brasil, relacionados, gente, à fixação dos salários, fixação do preço dos salários. E isso é um tipo de cartel, né, o cartel de fixação de salários, né, que é o Wage Fixing Cartels. Esse é um tema que está, não vou dizer na moda, mas ele está muita visibilidade, né? Porque os Estados Unidos, que pela natureza não são, e agora com o governo atual menos ainda intervencionistas, têm isso como uma agenda principal, né? Então, esse tipo de combinação é um tipo de combinação considerado ilícito per se pela legislação concorrencial, ou seja, é um cartel clássico. E veja, o repressivo nós fazemos também no Brasil, artigo 36 da Lei 2.529, CAD abre, né, investigação, se tem elementos, obviamente, depois de todo o processo administrativo sancionador, aplica a sanção, né, então faz a sua atuação repressiva, que é muito importante. Mas nós temos também o que a gente chama de competition advocacy, que não é advocacia, né, é um tipo de advocacy mesmo, em que nós temos legislações em que o CAD opina, né, a autoridade se manifesta, ou quando nós temos caminhos em que outras reguladoras vão fazer algum tipo de trabalho e papel em que a autoridade já se manifesta antes para evitar o problema. E é por isso que também é importante pensarmos nesse capítulo anterior, ou seja, o que fazer para evitar o problema, né? E aí, obviamente, a conformidade ela é muito relevante com base na própria experiência do CAD. E vejam, eu tenho 3 minutos para terminar essa palestra para vocês, então eu tenho que aqui me adiantar bastante, mas o que eu acho que é importante nós aqui pensarmos, né, em termos de relação de trabalho. Ou seja, estabelecer acordos de não contratação, de não competição. Então, por exemplo, as grandes empresas de tecnologia nos Estados Unidos foram condenadas e pagaram multas altíssimas porque combinaram entre elas que não contratariam os funcionários das outras para não ter que pagar um salário maior. Né? Então, isso, inclusive, virou um grande case. Tem até um documentário bem interessante que chama When Rules Don't Apply. Vocês conseguem encontrar, ele está aberto. E ali tem os depoimentos, que os ativos econômicos eram aqueles grandes desenvolvedores, né, de inteligência artificial, do mercado de tecnologia, e que sofreram por conta dessa combinação, e eles encontraram ali os grandes líderes dessas empresas de tecnologia que vocês conhecem, porque vocês usam, né, bastante, combinando por e-mail que eles não iam aliciar o funcionário, né, o empregado do outro. E foram condenados pela autoridade norte-americana. Então, esse tipo de comportamento, ele é combatido pela legislação concorrencial. E esse diálogo entre a magistratura do trabalho, o direito do trabalho, né, com o direito concorrencial, é uma leitura que nós, academicamente, pouco fazemos, mas que é extremamente relevante fazer, principalmente diante da importância dessas relações de trabalho e também a sustentabilidade do ambiente competitivo e saudável. Vejam, como eu disse, é bem interessante observar que nós temos recentemente, inclusive, guias dizendo o que pode e o que não pode ser feito, tanto nos Estados Unidos, como também temos um guia, né, que é o guia de gun jumping, aqui do Brasil, que é um guia já antigo, que já dizia que essas informações entre concorrentes relacionadas ao salário dos trabalhadores são informações que não devem ser trocadas. Né, senão pode configurar o que a gente chama de gun jump, que seria a queimada da largada, que é você começar a agir como se fosse um único só antes da análise concorrencial. Então, esses casos todos mostram a importância também da gente pensar em programas de compliance, de observar essas cláusulas, né, que a gente chama de não solicitação, de não compete, porque elas têm que estar em conformidade com a jurisprudência do CAD, não só com a jurisprudência do direito do trabalho, que nós já conhecemos também dos tribunais do TST, mas também entender qual que é essa lógica do direito concorrencial brasileiro. Porque, de fato, essas condenações acontecem e, muitas vezes, isso é por uma falta de orientação, por conta da ausência desse olhar relacionado à aplicação da Lei 12.529 e também um desconhecimento da atividade do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD.
E agora, que me falta 1 minuto, né, o que eu vou fazer para vocês? Vou recomendar, né, para quem se interessar pelo tema, algumas leituras, que são leituras algumas mais curtas, algumas mais, né, extensas. O meu livro, que está aqui também sendo divulgado, ele tem um capítulo especialmente sobre essa relação do direito do trabalho e o direito concorrencial. Isso me inspirou, né, nessa nova edição, junto com o Eduardo Gaban, que é meu coautor, a escrever um capítulo, né, sobre esse tema. Inclusive, há um artigo que também é público, que eu escrevi com uma professora da UNB, outra pesquisadora de Minas, relacionada à concorrência e mercado de trabalho. Esse artigo ganhou um prêmio em 2018 aqui no Brasil, e ele mostra essas relações todas e traz uma série de exemplos, que eu acho que são exemplos que enriquecem esse debate que eu trouxe hoje aqui para vocês. E, por fim, estudos da própria OCDE, esse que aqui eu fiz um print, mas vocês conseguem encontrar na página da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Esse, inclusive, foi uma contribuição minha direta, mas que mostram essa relação no Brasil e os efeitos dela também para o mercado, né, porque também no contexto internacional é muito importante o Brasil estar alinhado internacionalmente, porque é assim que a gente consegue promover o desenvolvimento econômico do nosso país. Bem, meu tempo acabou e o meu fôlego também, mas queria aqui deixar para vocês os meus contatos, não conseguindo passar, mas agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho, né, dessa atividade do nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Como eu disse, hoje eu não represento o CAD, mas sou professora da matéria há 20 anos, então, assim, é uma matéria que me encanta e que eu acho que essa relação entre o direito do trabalho e o direito concorrencial é uma relação permanente, que sempre existiu e que nós precisamos ter um olhar e uma atenção muito especial para a gente conseguir realmente ter essa pauta e esse eixo do 170 da Constituição bem equilibrado. Bom, muito obrigada mais uma vez pela atenção de todos e todas. Aqui? Não foi. Agraciados pela manifestação da doutora Juliana Domingues, nós teremos o prazer de ouvir agora o doutor Fábio Carvalho, que vai abordar o tema Novo Capítulo Político-Econômico do Brasil, Desafios Institucionais. É advogado, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre pela Universidade de Cambridge, da Inglaterra, presidente do Conselho do Grupo Abril e publisher da revista Veja. Palavra mais do que autorizada para se manifestar sobre esse tema. Doutor Fábio. Bom dia a todos. Eu fico muito grato de ser convidado para esse evento. É a segunda vez que eu venho aqui fazer palestra, mas é sempre um motivo também de muito estresse para mim, porque eu não entendo absolutamente nada de direito do trabalho. A minha experiência em direito do trabalho é na qualidade de réu. Eu sou empresário, eu comprei o Grupo Abril em 2019, e quando eu comprei o Grupo Abril, eu assumi a revista Veja. Assumi um monte de coisa. Ao longo do tempo eu fui nomeando novas pessoas, presidentes, etc. Hoje eu sou o presidente do grupo, mas eu retive o cargo de publisher da revista Veja. Significa que eu sou um sujeito hoje hiperinformado e com acesso privilegiado a muitas áreas do conhecimento. Então, eu pensando o que eu podia contribuir nesse painel, eu cheguei à conclusão que eu podia trazer uma visão vindo de todo o esforço da Veja de entender a inteligência artificial e os impactos que a gente já consegue antecipar e que serão drásticos e dramáticos nas relações de trabalho. A gente tem um time na Veja que fica pesquisando o que está acontecendo na inteligência artificial. Já tivemos o privilégio de falar com Sam Altman, com Bill Gates e com muitos membros das companhias. Já tivemos a oportunidade de vender dados para as plataformas. Uma das plataformas que os senhores usam aprendeu português lendo as nossas revistas. E aí nós demoramos 70 anos para escrever o material que ela leu.
ela aprendeu português em 30 dias. Para dar um pouquinho a noção, hoje o que a gente tem, hoje o que os senhores têm no telefone, é uma primeira versão da inteligência artificial. Ela é relativamente rudimentar. Ela é essencialmente um leitor voraz do conhecimento humano, que ela acessa através dos mecanismos de busca, os algoritmos de busca. Ela lê tudo muito rápido. Ela tem capacidade de sumarizar e ela tem capacidade de se comunicar por linguagem. Mas ela tem uma limitação importantíssima, que chama-se Context Window. É a janela de contexto. Se você conversar com o seu ChatGPT, fizer uma pergunta, ele vai te responder e no final ele vai te perguntar, você quer que eu aprofunde isso ou aquilo? Você fala, quero. Ele continua lembrando qual foi a sua primeira pergunta e qual foi a resposta dele. Ele mantém uma janela de contexto. Em algum momento você desliga, no dia seguinte você quer falar sobre aquele assunto de novo. Você não consegue abrir o seu ChatGPT e falar, lembra que nós conversamos sobre o assunto tal? Eu agora tenho outra dúvida, ele não lembra mais. Ele já saiu da janela de contexto. Essa é uma limitação importante da tecnologia. Só que esse é um dos grandes focos de desenvolvimento da tecnologia. E os avanços são muito grandes. Já chegaram a 1 bilhão de palavras em Context Window, em laboratório. A estimativa é que nos próximos 10, 15 anos, a janela de contexto será efetivamente infinita. Até porque os instrumentos de AI vão começar a ser personalizados. Então hoje o ChatGPT tem que ter uma janela de contexto preparada para atender o mundo. Em breve o seu diálogo vai ser com o ChatGPT, com um Claude, com um algoritmo preparado para atender você. Então vai ser mais fácil ele administrar o Context Window. Isso significa que ele vai ter memória. Ele vai lembrar preferências. Ele vai lembrar instruções do passado, né? Em paralelo, existe uma capacidade que ela já está na prática sendo usada, que chama-se Text to Action. Então ele consegue entender um comando e partir para a atuação nesse comando. Então hoje você pode pedir, programe um software com esse objetivo, com essas funcionalidades. Construções claras, ele já conhece as linguagens de programação e ele vai lá e executa essa tarefa. Isso já existe. A tecnologia já permite que execute tarefas até mais complexas, né? Como, por exemplo, compre uma passagem aérea para mim. Mas ele precisa de instruções claras. E aí o terceiro pilar, que aí é onde as coisas se acumulam e se tornam realmente exponenciais. É o chamado Agentic AI. É quando a inteligência artificial é capaz de entender não o seu comando, mas o seu objetivo. Então você não vai falar, compre uma passagem para mim. Você vai dizer, eu quero fazer uma viagem assim. Organize para mim. Isso aliado com a janela de contexto e o uso repetido, você com o seu AI, ele já vai fazer esse plano sabendo as suas preferências. E ele vai dialogar e perguntar. E, by the way, vai ser tudo feito por voz, porque vai se tornar obsoleto você ter que ficar digitando. Tá? Quando essas três coisas se unem, para fazer o Agentic AI de verdade, ele tem que ser capaz de tomar uma decisão. Hoje, o AI não toma decisão. E aí, nesse momento, é que os cientistas desse assunto começam a entrar em parafuso. Porque depois que ele começa a tomar a decisão, aonde para? O ChatGPT que vocês usam já não é criado por humanos. A primeira versão dele foi criada por humanos. E a primeira versão dele já sabia programar um pouquinho. A segunda versão dele já foi parcialmente criada por ele, porque ele já sabia se autoprogramar. A terceira e a quarta são cada vez mais criadas por ele mesmo. Só que a capacidade de programação dele é muito maior, é muito mais rápida, muito mais complexa, muito mais completa. Então, entramos realmente numa era onde a informação gera informação.
Toda a era da internet era fluxo de informação entre humanos. Agora chegamos a uma era onde a informação gera informação. E aí tem um grande pânico mundial, e tem várias figuras dizendo que chega esse momento a gente vai ter que puxar a tomada e dar uma parada. Eu não compartilho de uma visão tão catastrófica, porque a solução para essas questões não vai vir da tecnologia. A tecnologia vai levar a gente para os lugares mais perigosos, não há dúvida. A solução vem do direito. Porque toda a atuação das inteligências artificiais serão feitas como um instrumento do ser humano ou como um mandatário de um ser humano, mas nunca como uma pessoa autônoma. A não ser que alguém tenha a ideia de jirico de deixar que uma AI seja uma pessoa jurídica. Aí ela vai começar a poder contratar, pagar, receber, e aí sim nós criamos um ser juridicamente atuante, mais inteligente. Mas isso não vai acontecer. Por mim, eu botava uma cláusula pétrea na Constituição já, dizendo que AI não pode ser pessoa, em nenhuma hipótese, só para proteger. Mas eu não compartilho uma visão tão cataclísmica, mas vem uma tsunami aí. Tá? O nível de... Temos uma Copa ano que vem. A vida produtiva de todos nós, na outra Copa, 2030, vai ser completamente diferente. Tá? A personalização das AIs, a capacidade dos algoritmos serem pessoalizados, estarem no seu device, né, no seu telefone, vai tornar as relações humanas, vai dar outra dinâmica, inclusive as relações de trabalho e principalmente as relações de trabalho. Tá? Porque é aí que o ganho de produtividade é tão gigante, tanto para o capital como para o trabalhador, que a adoção será voraz. Tá? Muito se falou aqui no Congresso sobre pejotização, sobre os aplicativos, né, trabalho remoto. Toda essa revolução que já causa essa confusão toda e que já está causando essa debandada da CLT, nada disso inclui o AI ainda. O choque do AI ainda vem. Então aquele aplicativo dos motoristas, aquele aplicativo dos entregadores, ele não é AI ainda. E o entregador não tem o AI dele. Mas nós estamos há poucos anos de a interface do motorista da moto de entrega com a empresa, não vai ser só ele como humano olhando e falando, olha, eu pego essa corrida, eu não pego essa corrida. A inteligência artificial dele vai falar com a inteligência artificial da empresa e vai escolher e recomendar o que ele vai fazer. E aí as coisas começam a complicar, né? Se quem está dizendo o que ele vai fazer, a rota que ele vai cumprir, é a inteligência artificial dele, cadê a subordinação? Ele é subordinado a quem? Então esse é o tipo do problema, né? Outro exemplo, se eu contrato um jornalista que tem que me entregar uma coluna por semana, e ele começa a pedir para o ChatGPT escrever e entrega, ele cumpriu o contrato de trabalho? Então o nível de influência nas relações de trabalho vai ser dramático. E a gente já percebe, aí no contexto de Brasil, uma forte migração do lado do trabalhador para conceitos de livre iniciativa. A gente sempre fala de livre iniciativa versus proteção do trabalho humano. Né? Ali, esse equilíbrio constitucional. Artigo 170 e tal. Só que a gente fala livre iniciativa, a gente está pensando em capital e trabalho. Livre iniciativa é tipo eu, capital. Né? Mas agora a livre iniciativa está na outra ponta também. Eu tenho 7.000 funcionários, meu maior problema é contratar funcionários CLT. Eu tenho outro problema, que os funcionários chegavam de transporte público nos meus galpões. Eles agora querem vaga para motocicleta. Eles precisam de vaga para motocicleta, porque ele vai com a motocicleta, cumpre o expediente, sai e vai fazer a entrega. E se ele se acidenta fazendo entrega? Ele estava tecnicamente no caminho do trabalho para casa. Então, esses impactos eles vão começar a transformar, a empoderar essa livre iniciativa que está vindo por parte do trabalhador, né?
Muitas das pejotizações que a gente enxerga também são desejo do trabalhador, porque ele paga menos imposto, porque ele tem mais liberdade, porque ele não tem o pressuposto da exclusividade. Né? Porque agora pensa, cada uma desses indivíduos vai ter novas ferramentas de produtividade. Então hoje, aquele trabalho para aquela empresa toma dele o dia inteiro. Mas daqui a pouco ele faz aquele mesmo trabalho, faz aquelas mesmas entregas com metade do tempo. Ele não vai empreender na outra metade do tempo dele? Ele vai para a praia? Ele vai empreender. O Brasil é carente de renda, o Brasil é pobre. Então as pessoas, a realidade vai se transformar numa realidade plurima em termos de fonte de renda. Né? E a capacidade do trabalhador de buscar diferentes fontes de renda também vai ser ampliada. Então hoje o motorista do aplicativo ele tem o Uber e tem o 99, ele tem que olhar ali o que é melhor. Muito em breve, uma ferramenta já vai fazer isso para ele. E depois você vai ter a segunda, a terceira, a quarta, a quinta oportunidade, porque ele pode fazer entrega, ele pode levar um passageiro, mas ele pode fazer uma entrega para o e-commerce. Aí é outro aplicativo, são outras empresas. Mas ele vai disponibilizar no aplicativo dele o tempo dele. Ele vai dar os parâmetros. Eu quero trabalhar de tal a tal hora. Eu posso fazer isso, 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 aquilo. Procura aí para mim. O que eu posso fazer? Eu trabalho numa empresa, eu saio às 4 horas. Eu tenho mais 4 horas livres e eu posso fazer entrega. Eu posso trabalhar numa construção civil. Essas são as minhas capacidades. Conversa com os agentes recrutadores e acha para mim o que eu posso fazer. E a transação vai ser fechada ali. Né? O direito do trabalho, como nós conhecemos, ele foi todo desenvolvido em cima de uma realidade fática. As relações de trabalho e produção, elas eram estáticas. E elas eram essencialmente binomiais. Um empregador, um empregado. Essa dinâmica vai alterar. A livre iniciativa agora também está do lado do trabalhador. Essa rigidez que hoje está na base da criação de todo o regime de direito do trabalho brasileiro, ela vai mudar. Essa rigidez vai crescentemente ser abandonada. Por vontade prioritária do trabalhador. As empresas terão saudade da CLT. Eu hoje abro ali, eu sei qual é a minha folha de pagamento, eu sei quem é que vai trabalhar todo dia. Eu terei saudade disso. Eu vou ter que negociar ao longo do tempo a mão de obra da semana que vem. Porque ele não vai querer, eu não quero, por que eu vou me comprometer a estar a semana que vem inteira, 8 horas com você? Deixa eu ver aqui. Eu faço um acordo para amanhã. Né? Imagina, ele vai fazer um acordo, não, agora eu vou trabalhar aqui por 10 anos, nós vamos crescer juntos. Vai ser muito difícil. Óbvio que vai existir isso ainda. Óbvio que ainda existe o valor específico das parcerias. Mas a dinâmica vai mudar. Então o que hoje já ainda é exceção, os aplicativos, a pejotização e etc., vão se tornar predominantes. Novas formas vão surgir. Né? E esses são os desafios que os senhores vão enfrentar na capacidade de magistrados e advogados. Mas fiquem tranquilos, porque os senhores também terão a IA de vocês para ajudar a transitar isso tudo. Muito obrigado. Agradecendo ao Dr. Fábio Carvalho pela sua exposição, nós teremos o prazer de ouvir agora o Dr. Eduardo Pragmácio Filho, que vai abordar o tema a função social da empresa e sua responsabilidade na cadeia de produção. O Dr. Pragmácio é doutor e mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Empresarial pela UFCE, Ceará, ocupante da cadeira 85 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho e é professor titular do Centro Universitário Farias Brito da Faculdade da UNE. Ele foi presidente da Escola Superior da Advocacia do Estado do Ceará no triênio 2020-2023. Atualmente é consultor jurídico da FEComércio do Ceará e de outras entidades sindicais.
sócio do escritório Furtado Pragmático Advogados. Alegria de poder ouvir bem próximo o meu amigo e colega, Dr. Pragmático. Ministro Carlos Alberto e demais presentes aqui nesta manhã, já paramos para pensar onde que foi produzido o tecido do algodão da camisa que estamos usando? Em que fazenda foi plantado esse algodão? Em qual indústria foi feito o fio e o tecido da camisa? E onde que ela foi costurada, manufaturada? Em que loja que essa camisa ela foi vendida? Talvez a gente se lembre da loja onde a gente comprou a camisa, mas não saiba nada sobre a fazenda em que o algodão foi plantado. Hoje, nós vamos refletir sobre algo que pode mudar completamente a forma em que pensamos a responsabilidade da empresa e, sobretudo, nas cadeias de abastecimento, no supply chain ou nas cadeias de produção. E todos aqui conhecem, eu acredito, o trágico acidente que aconteceu no Rana Plaza em 2012, 2013, lá em Bangladesh, na cidade de Dhaka, que cerca de mais de 1.100 trabalhadores morreram no desabamento ali do edifício em que várias costureiras trabalhavam e faziam camisas, calças, bermudas, roupas, malharias em geral, e de marcas famosas como Benetton, a H&M, a Lacoste. Será que a nossa camisa foi feita em Bangladesh? E eu tive a curiosidade de pegar a camiseta que eu iria estar vestido aqui, ministro Carlos Alberto, mas o dress code do evento não permitiria, e eu fui lá, a camisa que eu comprei na Renner estava made in Bangladesh. As cadeias de abastecimento, as cadeias de produção, elas se dão em vários ramos de negócio, seja no ramo alimentício, no ramo eletrônico, na indústria da moda, como é o caso aqui do exemplo que a gente está tratando da camisa. E aí a gente se pergunta, onde é que foi pescado o atum que a gente coloca na nossa salada? De onde vem a carne que está no hambúrguer que comemos? E aí a doutora colocou aquela foto do hambúrguer, já estamos perto da hora do almoço, é até difícil da gente competir. Geralmente uma empresa, quando ela verticaliza a sua produção e criando uma teia de etapas da sua produção, e no nosso exemplo aqui foi a camisa, né, que vai desde a plantação do algodão, passando com a seleção genética das sementes, que é um tema extremamente interessante, passando pela colheita, a produção do fio, a produção do tecido, e depois a confecção, a manufatura da camisa, e enfim, a venda e a exposição do produto numa loja. Se estamos numa revista, impressa ou não impressa, vai desde a produção do conteúdo até a gráfica em que ela é feita. Vamos verticalizar tudo isso ou não? O celular da Apple, que a gente vai aos Estados Unidos para tentar comprar mais barato, ou aqui do lado, no Paraguai, a Apple não produz nenhum celular. Ela terceiriza a manufatura para uma grande empresa lá na Ásia e os produtos são feitos, manufaturados lá na Ásia. O produto, como o celular, ele é concebido no Vale do Silício, lá na Califórnia. E é engraçado aqui que tudo que tem mais valor para as empresas, como no caso do telefone, ela não terceiriza. A concepção do produto, o design do produto
ela internaliza e não deixa para terceiros, porque isso é o que tem mais valor. Mas o montar, juntar componentes, manufaturar o produto, ela terceiriza para a Ásia, para o interior do Ceará, o interior de Minas, ou aqui em Foz, ou aqui no Paraguai, do lado, porque isso não tem tanto valor. Basta você seguir os standards, a padronização e o produto vai ser feito. E é nisso que nós estamos falando, das cadeias de abastecimento. Como é que nós podemos responsabilizar a loja varejista ou a grande marca que produziu a camisa e que nos vendeu o produto pelo acidente que aconteceu lá no Rana Plaza? Como é que a gente pode responsabilizar a grande marca de vinho que terceirizou a produção e a colheita de uva e se utilizou de mão de obra análoga à escravidão? Se está dentro do território nacional, é mais fácil. Mas se a grande marca está fora do território, como é que a gente vai fazer um enforcement lá fora em outro país? Então, como é que a gente pode responsabilizar a empresa e a empresa mãe, a dona da marca que detém o valor, e essa empresa mãe que tem altíssimo poder, e lembre-se, todo poder gera grandes responsabilidades, já dizia o Uncle Ben, né? E essa empresa que concebe o produto, dita o produto, impõe o produto, mas está em outro país. Como é que a gente vai responsabilizar? Como é que a gente vai responsabilizar, meu caro amigo Antônio Carlos Aguiar, o chique restaurante que está em toda a capital do país, que vende frutos do mar e que está em qualquer endereço nobre e que vende camarões que são produzidos lá na minha terra, no Ceará? Será que esse camarão que nós estamos comendo, ele está sendo produzido respeitando os estándares dos direitos humanos? Esse é um desafio cada vez mais constante nessa sociedade imbricada em redes, nessas cadeias de abastecimento, em um mundo superconectado. A OIT, por sua vez, ela tem vários estudos sobre o tema desde os anos 2000, e ela tem um estudo muito interessante em 2016, que ela propõe a regulação das chamadas cadeias de abastecimento. E ela diz o seguinte, que essa regulação, e o tema deste congresso, ministro Carlos Alberto, é sobre os desafios regulatórios. Como é que a gente pode superar esse desafio? Então a OIT ela propõe o seguinte, essa regulação pode se dar de três maneiras: uma regulação pública, uma regulação privada e uma regulação negociada. E quando ela fala de regulação pública, o que ela diz? Precisamos criar leis. Sejam leis nacionais, padrões internacionais, leis de incentivo, quando se vai, por exemplo, levar uma fábrica de automóvel para a Bahia, e aqui temos um exemplo disso. Mas tem uma lei muito interessante na Califórnia, que é a Lei de Transparência nas Cadeias de Abastecimento. E é uma lei californiana, e todo mundo, uma boa parte das pessoas aqui sabe que na Califórnia, o Estado, nos Estados Unidos, né, a província nos Estados Unidos tem liberdade para criar suas leis trabalhistas. Lá se impõe o seguinte: empresas que trabalham o mundo afora, que faturam mais de 150 milhões de dólares por ano e que se utilizam da estrutura de cadeias de abastecimento, essas leis são chamadas a responsabilidade. E essas leis elas precisam impor em toda a sua cadeia de abastecimento, em todos os seus suppliers, todos os seus fornecedores, precisam impor auditorias para saber se estão cumprindo ou não estão cumprindo os estándares, precisa criar certificações como a ISO 9000 alguma coisa, ISO 14000, ISO 22000, padrões OCDE, padrões disso, etc. Ela impõe treinamentos e capacitações a todos os fornecedores e o mais importante de tudo, ela cria um accountability, ela cria responsabilidade para essa empresa mãe. Então veja, nós temos uma lei nacional, lá no caso na Califórnia, uma lei estadual, empresas que estão lá no Vale do Silício, empresas que estão lá na Califórnia precisam cumprir isso. Então esse é um exemplo de regulação pública. Mas a OIT também ela prevê uma regulação privada.
E aí é interessante porque as empresas começam dentro desse gap, desse leque de um enforcement, de uma lei internacional, elas começam a se autolimitar e criar os códigos de conduta. E esses códigos de conduta é interessante porque eles são verdadeiros regulamentos de empresa. E a gente pode utilizar um código de conduta de uma empresa americana e dizer que isso é um regulamento de empresa e isso se incorpora ao contrato de trabalho. É interessante que essa autolimitação que as empresas fazem por meio dos seus códigos de conduta é porque essas empresas detêm muito poder. E não só um poder político, um poder econômico. Um poder econômico que se transforma em um poder político. Basta, por exemplo, tire a fábrica de automóveis lá da Bahia para ver o que acontece. Então, essas grandes empresas elas sofrem pressões de todos os setores, de todos os stakeholders. Sofre da grande mídia, sofre dos trabalhadores, dos sindicatos, do governo local. Pergunte àquelas cidades mineiras onde houve o acidente das barragens, se elas querem que as mineradoras saiam dali. Elas não querem. Então, afeta também o poder local. E olha que interessante, ministro Carlos Alberto. A empresa ela é uma espécie de microcosmos do Estado. O Estado que tem um poder, um Estado que precisa de uma limitação por meio de uma Constituição. Então, a empresa ela tem um poder limitado autolimitada pelos seus códigos de conduta. O Estado tem os seus súditos, né, o cidadão. Então, a empresa também tem um conjunto, uma comunidade de trabalhadores, de gerentes, de diretores, de acionistas, minoritários, majoritários. Então, a empresa, em todos os seus stakeholders, ela precisa de uma limitação de poder. E os códigos de conduta podem ser uma saída para isso. Mas talvez a mais importante, na visão da OIT, e é o que eu também acho, é a solução regulatória negociada. E essa solução negociada pode acontecer entre os vários parceiros, nos mais variados níveis. Sejam parceiros públicos, parceiros privados, parceiros setoriais, de vários países, nacionais ou internacionais, entre os vários players que estão na cadeia de abastecimento. E um bom exemplo disso, e voltando ao link do nosso exemplo inicial da camisa, é a governação, a governança da cadeia de abastecimento de algodão da indústria têxtil. E foi criada a BCI, a Better Cotton Initiative, ou a BCI. Essa é uma instituição, uma ONG, que congrega desde produtores de algodão, a indústria têxtil e o varejo. Cria selos de certificação e ela se preocupa onde que o algodão está sendo plantado. Está usando agrotóxicos? Não está usando agrotóxicos? Está tendo trabalho escravo? Não tem trabalho escravo? Há respeito ao trabalho decente? E a indústria? Está comprando o algodão de onde o algodão é certificado? Então, essa é uma iniciativa que cria certificações, promove auditorias, incentiva a capacitação e impõe responsabilidades a toda a cadeia de abastecimento. E, por assim dizer, também cria um nicho de mercado. E eu tive a curiosidade de olhar, a Lojas Renner, onde eu comprei a minha camisa, feita lá em Bangladesh, tem o selo da BCI. Então, para concluir, ministro Carlos Alberto, e cumprindo aqui rigorosamente o tempo, e desde já agradecendo o gentil convite feito pela organização e parabenizando esse convite que foi feito pelo ministro Douglas e pelo ministro Caputo, e parabenizando a organização por desse belíssimo evento que faço na pessoa do Max, que nos tratou muito bem, e linkando aqui com a minha fala de início sobre a responsabilidade social da empresa, eu trago uma outra reflexão. De que adianta a gente criar um sistema mais moderno, como esse da OIT, em rede, e criar uma responsabilidade da empresa, ou seja, uma responsabilidade social, se nós, os trabalhadores, os empresários, os stakeholders, e nós, os trabalhadores que também somos consumidores, e o mais importante de tudo, somos eleitores, então nós detemos o verdadeiro poder. O poder de escolha está na nossa mão. Por que vamos escrever uma regra e precisamos escrever uma regra feita por nós e que nós estejamos nessa equação?
Se a gente atravessa aqui a ponte e vai comprar um produto eletrônico mais barato, de uma origem duvidosa, com certeza nós seremos chamados à responsabilidade também. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, caríssimo mestre Paulimácio. Eu acho que temos de declarar que a missão está cumprida, e muito bem cumprida. Nós agradecemos a todos a gentileza da atenção e declaramos encerrado o painel 32 dos congressos inesquecíveis. Muito obrigado.